Você já parou para pensar que tudo o que pensamos sobre nós torna-se realidade para nós? Eu sou a Adriana de Medeiros, Master Coach e terapeuta familiar, e neste vídeo nós vamos falar sobre pensamentos que criam a nossa realidade e sobre como esses pensamentos podem ser alterados, podem ser mudados e podem criar uma nova realidade para nós. Então, a primeira reflexão que eu trago aqui para vocês é que eu quero te convidar a você analisar, colocar na ponta do papel, colocar na ponta do lápis, escrever no papel. Se o que você vive hoje não são os pensamentos e talvez os medos que você tinha no passado, e você acabou criando essa realidade. Sim, nós temos a incrível capacidade de criar tudo aquilo que nós queremos. Então, nesta live, neste vídeo, nesse bate-papo aqui que nós vamos ter essa noite, nós vamos entender um pouquinho de como os nossos pensamentos criam a nossa realidade e quais são os caminhos neurais, as reprogramações mentais que nós podemos fazer para alterar toda essa realidade. Talvez você esteja vivendo uma realidade que você não gostaria de ter criado. E como sair disso? Não é se vitimizando, é agindo, é reprogramando, é criando uma nova conexão neural, é criando uma nova realidade, é criando um novo cenário. Então, a partir desse momento, eu vou trazer aqui algumas reflexões de livros, estudos de física quântica, experiências que eu tenho tido em consultório com mulheres, com homens que eu tenho atendido, mas especificamente com mulheres. O que eu vou trazer aqui hoje são experiências das quais muitas das vezes, anos e anos de vitimização, de sofrimento, de depressão, de relacionamentos mal resolvidos, acabam criando uma realidade nada legal. Então, quero falar que os pensamentos, eles, além de criarem as nossas experiências, eles podem criar novas experiências. E que tudo que nós mandamos para o nosso inconsciente torna-se verdade. Então, como que eu mudo algo que está no meu inconsciente? Como que eu reprogramo esses pensamentos? Através de uma modificação no meu inconsciente. Mas e como fazer isso? Não é tão simples, mas também não é tão fácil. É muito fácil, aliás. Não é muito simples, mas pode ser muito fácil. Nosso inconsciente aceita tudo o que decidimos acreditar. Lembra no início dessa fala quando eu falei que hoje nós vivemos a realidade dos pensamentos que tivemos talvez há um mês atrás, há um ano atrás ou há 5, 10 anos atrás? Que nós temíamos que isso acontecesse? Então, essa é uma verdade. O nosso subconsciente ou o nosso inconsciente aceita tudo o que decidimos acreditar. Por isso, quando nós decidimos que vamos criar uma nova realidade, vamos sair daquela vitimização e vamos passar a ser os protagonistas da nossa história,
nós recriamos essa história da forma com que nós queremos que ela seja reprogramada. Durante a nossa infância, nós recebemos muitas informações. Muitas informações. Essas informações, elas passam a ser verdades para nós na vida adulta. E aí você pode falar, tá, mas eu não conheço outra verdade. Basta você buscar. Basta você ouvir esse vídeo e ficar aqui comigo até o final e você vai entender que tudo aquilo que nós pensávamos que era verdade, pode ser que não seja uma verdade. E talvez seja por isso que você tem passado por inúmeros desafios na criação dos filhos, no relacionamento amoroso, ou pode ser que você não consiga se relacionar com ninguém. Ou ainda pode ser algo muito pior. Pode ser que você só atraia pessoas que sejam os famosos trastes, que vem na tua vida para te curar, mas nesse momento você não está conseguindo entender isso. Por quê? Porque esse era um medo, ou essa era uma informação lá da tua ancestralidade. Pode ser que você tenha pensamentos de que homens não prestam, ou que mulheres não prestam. Existem várias informações no nosso inconsciente que passam a ser verdade no nosso subconsciente se nós não mudarmos essa realidade. Então, qual é a realidade que você quer? Qual é a realidade que de fato você tem buscado acreditar? Você acredita de fato que você pode mudar a sua história, ser o protagonista, conduzir a sua história de uma forma real e verdadeira e viver a abundância que você nasceu para viver? Se você de fato está disposto a viver abundantemente e viver uma vida maravilhosa, uma vida que você possa criar a sua história, fica aqui comigo que eu vou te mostrar vários caminhos para você conseguir conquistar a história que você merece viver. Alguns tópicos ainda que eu quero colocar aqui. Quando você tem pensamentos ruins ou pensamentos a partir desse momento em que você está assistindo esse vídeo e você sabe que você cria a sua realidade através do pensamento, tá, Adri, mas e como que eu posso mudar isso? Mude o pensamento e a emoção desaparecerá. Se você tem tido pensamentos ruins e tem construído uma vida de maiores desafios, eu te convido, mude esse pensamento. Mude, crie um novo pensamento, crie uma nova realidade, crie uma nova forma de pensar e você vai ver que quando você criar um novo pensamento, uma nova forma de pensar e começar a agir dessa forma, aquele pensamento que era tóxico, ele vai embora. E o pensamento novo, o pensamento de bem-estar, passa a entrar nesse momento e você vai ver que a vida passa a ser mais leve. As coisas começam a fluir com maior leveza, com maior assertividade e coisas grandiosas começam a acontecer, começam a aparecer. Na verdade, novos pensamentos começaram a aparecer e coisas novas, incríveis, passam a acontecer. Uma reflexão que eu quero trazer aqui. Somos 100% responsáveis por tudo que existe em nossas vidas e não temos a quem culpar. Por que isso? Não podemos culpar o outro. Ele não tem tido os pensamentos que passam pela nossa cabeça.
O outro não cria a nossa realidade. Somos nós que criamos a nossa realidade. São os nossos pensamentos. É por isso que nós não podemos deixar com que outros comandem a nossa vida. Outros tragam os pensamentos sobre nós. Outros deleguem aquilo que está na lente deles, na visão deles sobre nós. Quando nós fazemos isso, é claro, nós perdemos o controle e os nossos pensamentos, além de confusos, passam a demandar mais energias sobre aquilo que nós comandamos sobre a nossa vida. Então, quão importante é nós sermos guardiões dos nossos pensamentos. Vigiai os vossos pensamentos. Quando nós vigiamos os nossos pensamentos, nós rapidamente nos colocamos no momento presente. E estando no momento presente, é muito mais fácil de colocar coisas boas, coisas positivas, atrair coisas positivas, criar novas histórias, e rapidamente nós saímos aí daquele estado em que nós não gostaríamos de estar ou que nossos pensamentos nos levaram e passamos a protagonizar a nossa história. Incrível, não é mesmo? Mas e aí? Quando nós temos aí alguns pensamentos que trazem sintomas físicos, se você parar para pensar, o ressentimento, a crítica, a culpa, o medo, a tensão fazem com que nosso corpo físico responda a tudo aquilo que nós temos vivido em pensamentos. O que o ressentimento cria? O ressentimento abrigado por um longo tempo pode devorar o corpo e se tornar câncer. Então, a pessoa que pensa muito em ressentimento, é ressentida por muito tempo, ela tem uma séria tendência a desenvolver o câncer. A crítica, como hábito permanente, muitas vezes leva ao aparecimento do quê? Da artrite. A pessoa que se critica, que se martiriza, ela sofre de artrite. E isso está ligado ao pensamento. Muitas das vezes, essa pessoa, ela não se critica batendo no peito, mas ela se critica o tempo todo no pensamento. E aí, como falamos no início, o pensamento cria a nossa realidade e passa a criar as doenças. E cria as doenças que mais a pessoa tem medo. Então, se você quer ter uma vida saudável, cuide dos seus pensamentos. Regue os seus pensamentos de pensamentos saudáveis. Fale coisas saudáveis para que o seu corpo, as suas células, escutem somente coisas saudáveis. Passe a comer coisas saudáveis. É incrível como nós temos o poder de ressignificar essas memórias tão rapidamente quando estamos dispostos a isso. A culpa sempre procura a punição e a punição cria dor. Sabe aquela pessoa que está sempre deprimida, com dor, com queixas, com vitimização, que nada tá bom, que pode estar um dia maravilhoso e a pessoa fala: ai, hoje tem sol, podia estar chovendo. Ah, hoje tá chovendo, poxa, podia ter sol. Nada tá bom. Nada é atrativo, nada tá bom, nada presta. Pode ser servido aquele prato maravilhoso que a pessoa gosta de comer e ela fala: ai, poderia ter sido outro dia.
ter sido feito esse prato. E aí? Até quando? Até quando essa dor? Até quando esses pensamentos vão ficar ali gerando transtornos mentais? E o medo e a tensão, gente, presta atenção, o que o medo e a tensão criam? Calvície, úlcera e dor nos pés. É para parar, é para refletir aquilo que nós temos criado de verdade para nós. Mas tem uma descoberta incrível: o perdão. O perdão liberta do ressentimento e é capaz de dissolver até mesmo um câncer. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que estavam condenadas por um câncer e saíram dessa doença. Sabe por quê? Porque eles descobriram como perdoar, como se livrar desse peso, desse ressentimento, dessa dor, dessa culpa, desse estresse, e eles pararam de enviar cortisol para o seu organismo e passaram a mandar alegria, perdão, pensamentos de gratidão. Gratidão, gente, é uma energia tão vital, tão prazerosa, que quando nós fazemos o nosso momento de gratidão, quando nós somos gratos por descobrir que nós criamos a nossa realidade e que nós podemos criar uma realidade ainda muito mais incrível para a nossa vida, nós passamos a ter gratidão, a manifestar a gratidão em tudo aquilo que nós vivemos, e podem ser momentos desafiadores que nós manifestamos gratidão e o desafio passa a ser muito mais leve. Nós chegamos ao topo com muita energia, com muita gratidão, com muita satisfação, e é por isso que mudar a energia do nosso pensamento faz total sentido para tudo na nossa vida. Então eu quero te convidar a passar a reprogramar mais uma vez todos os seus pensamentos, começar a colocar gratidão, perdão e, acima de tudo, agradecer por simplesmente estar aqui, estar acordado, simplesmente por você poder andar, por você poder se alimentar. Começa a agradecer, 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 agradecer pelas mínimas coisas. E aí as coisas grandes passam a acontecer. Agradeça por você mudar um pensamento que você tinha até pouco tempo e que agora você não tem mais. Ou então, simplesmente agradeça por você estar aqui nesse vídeo e poder entender que os seus pensamentos estão criando a vida que você tem levado e que você não está gostando nem um pouco. Passe a olhar a vida por um ângulo diferente. Mude radicalmente seus pensamentos e mude a sua vida. Então, mais uma coisa bem importante que eu quero trazer aqui, que às vezes nós temos foco através dos nossos pensamentos apenas nos problemas. Se você tem focado somente em problemas, certamente os seus pensamentos têm criado muitos problemas. Mas e aí? Como mudar isso tudo? Criando mais problemas?
Não. Passe a criar soluções através dos seus problemas. E sabe como que nós mudamos tudo isso? Quando nós começamos a escrever. Se você tem dificuldade em mudar o seu pensamento, passe a escrever tudo o que você tem pensado. Ou se você quer mudar os pensamentos que têm te criado maiores problemas, escreva tudo num papel. Tenha o hábito. Eu acho bem importante pontuar isso, que nós perdemos talvez a conexão do lápis, ou melhor, da caneta. Não escreva lápis, escreva a caneta. Tudo o que você tem pensado sobre você, ou quais são os pensamentos que têm insistido em ficar na sua mente, mesmo que você não os queira. E se você colocar esses pensamentos no seu caderno, quando você for ler, você vai identificar que padrões negativos estão escritos ali. E como você faz para mudar isso rapidamente? Quando você lê e não gosta daquilo que você leu. E aí você traz a consciência, poxa, eu estou pensando assim. Se você quer mudar uma história, sei lá, de 30, 40, 50 anos, comece a escrever a sua autobiografia. Desde quando você foi gerado. Comece a imaginar como foi o seu nascimento, como foi a sua criação. E rapidamente você vai ver que os seus pensamentos, eles estão relacionados muitos à sua infância. Se você ainda não tem o nível de consciência para mudar esses pensamentos. Então, quando você começar a fazer isso, certamente você vai lembrar daquilo que os seus pais falaram para você. Seus pais estavam errados? Não. Simplesmente eles passaram para você aquilo que eles conheciam como verdade. É muito comum pegar em consultório pessoas que passam a culpar os pais pela vida que elas têm tido, porque aí elas entendem que elas são uma programação de 0 a 12 anos e que nesse período os pais são os maiores formadores de crença. Mas não é por isso que nós estamos aqui. Passe a ser resiliente, olhe para a vida dos seus pais. Ou se você tiver pais vivos, converse com eles sobre isso. Como era a realidade deles. E você vai ver que como eles foram criados, talvez seja muito mais complexo do que da forma com que você foi criada. E as dores que você passou, você vai ver que são menores do que as que eles passaram. Mas eles nos educaram com a consciência e com o que eles sabiam. Talvez os nossos pais não tiveram a programação ou a instrução que nós estamos tendo nesse momento. Então, volto a dizer, comece a construir a sua história e tudo o que você escrever e que você for ler e não te agradar, escreva essa história de forma positiva. É assim que você vai criar uma nova conexão. É assim que você vai reescrever a sua história da forma com que você gostaria que ela tivesse sido escrita. Se lá na sua infância houve algo que não foi legal, que foi traumático para você, você pode, nesse momento em que você escreveu toda essa história, talvez de uma perca, talvez de um ente querido que faleceu,
ou algo assim que te marcou demais, você pode talvez trazer um momento de gratidão a essa pessoa, olhar com um olhar diferente, olhar com um olhar de gratidão, agradecer por essa pessoa ter estado ali nesse momento com você. E talvez nesse momento você sinta vontade de chorar. Pode chorar. Só não pode se vitimizar, só não pode trazer toda essa dor, toda essa emoção e viver de novo essa emoção. É isso que nós precisamos mudar. Quando nós contamos uma história do passado, essa história, ela está no nosso passado. Ela não pode ser vivenciada pelas nossas células de novo. Por isso que muitos reprogramadores de consciência, quando eles falam, eu não vou tocar nesse assunto, é porque algo do passado, algo dessa história ainda dói. Por isso que eu estou dizendo para você, comece a construir a sua história. Comece a brilhantar essa história. E tudo o que foi desafio, comece a colocar coisas positivas, coisas que você gostaria que tivesse ocorrido nesse momento. Para que quando você for ler essa autobiografia, ela passe a ser algo incrível, prazeroso, inédito na sua vida. E o seu inconsciente, lembra lá do início do vídeo? Ele vai passar a acreditar que essa história é incrível, que essa história maravilhosa, que essa história extraordinária, abundante, é uma realidade para você. E você não vai mais ter as dores que você tinha quando você talvez voltava e contava essa mesma história. Então, fala a verdade, gente. Não é maravilhoso poder escrever a nossa história da forma com que nós gostaríamos que ela tivesse sido? Comece a escrever. Escreva todos os dias. Passe a partir de hoje a pegar um caderno. Se for preciso, tomar consciência sobre algumas coisas que eu falei aqui. Tome consciência, reveja esse vídeo. Quantas vezes forem necessárias, você pode voltar, você pode marcar pessoas que, se porventura tiveram algum trauma na infância, ou vivem na vitimização e não assumem que tiveram feridas, que têm feridas emocionais, marque elas nesse vídeo, compartilhe. Mas não deixe de escrever a sua história. Eu estou aqui hoje para dizer que você é protagonista da sua história e que você pode escrever essa história, volto a dizer, da forma com que você quiser. Coloque um sorriso no teu rosto e passe a escrever. Quando você chegar naquela pessoa que te traz um certo desconforto, perdoe ela. Ela é uma vítima. Ou melhor, passe a entender que ela é uma vítima de outras vítimas. E que talvez ela só te feriu porque ela só foi ferida. Fica muito mais fácil da gente perdoar, não é mesmo? E quando você trouxer essa pessoa, perdoe ela. Não leve ela mais para a tua história. Eu quero compartilhar algo com vocês. Durante o meu processo de autoconhecimento, muitas das vezes eu me deparo com as pessoas que são os artistas que vieram para me curar. Mas eu precisei tomar consciência e eu preciso ainda tomar consciência, muitas das vezes, que eu escolhi essas pessoas para me curarem. Eu escolhi a família em que eu vim. Uau! Isso faz total sentido. E aí,
é que eu começo a agir de uma forma diferente, a escrever a minha história diferente, a sair daquela vitimização, de abandono, de rejeição, de vitimização e olhar para essas pessoas com maior compaixão. E perdoar é fácil? Não. Perdoar não é fácil. Quem disse que seria fácil? Perdoar é um ato de amor. E não é só comigo. É com a pessoa a quem eu perdoo, a quem eu libero, a quem eu perdoo, a quem eu liberto. E eu não preciso mais andar com aquele peso nos meus pés, nas minhas costas. Não preciso mais ficar ganhando peso excessivo quando eu perdoo alguém. Eu deixo aquela pessoa ir e passo a andar livremente. Isso traz muita paz ao nosso coração. E essa pessoa, eu preciso eliminar ela da minha vida? Não. Eu só não preciso mais me importar com aquilo que ela faz para mim. Então, se você tem pessoas assim, passe a ver isso de forma diferente. Passe a agradecer essa pessoa, porque dessa forma, quando nós fazemos esse exercício, nós escrevemos a nossa história, a nossa autobiografia e nós colocamos, nós damos um lugar a um lugar muito mais prazeroso para a nossa vida e para as pessoas que nos cercam. Então, isso influencia em tudo na nossa vida, no nosso relacionamento, influencia nas nossas finanças, influencia na forma com que nós nos comportamos com os nossos filhos. E aí? Será que esses pensamentos que nós temos tido com relação a nós mesmos e que tem criado a nossa realidade, seja ela boa ou não tão boa, merecem ficar na nossa mente ou no nosso inconsciente? Ou nós merecemos ser reprogramados, merecemos colocar conteúdo novo dentro de nós, no nosso inconsciente? Merecemos criar caixinhas de perdão, de gratidão e vibrar numa frequência muito melhor, muito incrível, vibrar numa frequência de saúde, de prosperidade, de abundância, de alegria, de amor. O que será que é mais prazeroso? Anota. Anota quando você estiver escrevendo a sua autobiografia, o que é que tem me trazido prazer? O que é que tem sido prazeroso para mim? Contar aquela história que, já tá difícil. Ou recriar essa história. Contar uma nova versão, um novo eu, uma nova história, uma nova Adriana. Coloque seu nome aí. A partir de hoje eu sou a nova fulana de tal. E a minha história começa assim. Hoje eu entendi que tudo que eu criar para mim nesse papel, nesse caderno, nessa história, eu vou criar como verdade. E o meu inconsciente vai absorver como verdade. E essa verdade, a partir de hoje, passa a ser minha verdade. Passa a ser minha história. Passa a ser minha realidade. Passa a ser aquilo que eu quero ser. Ou passa aquilo que eu nasci para ser. Tenha certeza, você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser incrível, você nasceu para ser abundante,
Você nasceu para ser extraordinário. Você nasceu para comunicar. Comunicar amor, comunicar alegria, comunicar paz. Você nasceu para ter tranquilidade na sua alma. Se você não está vivendo isso, algo está disfuncional. Os seus pensamentos estão em desequilíbrio. Talvez o seu peso, como eu falei, está em desequilíbrio. As suas emoções. Talvez você tenha chorado muito e não sabe por quê. Quais são os pensamentos que você tem tido? Pare de culpar os outros. Assuma a sua responsabilidade. Assuma que os seus pensamentos, você tem um poder incrível de criá-los. Passe a criar pensamentos maravilhosos. Passe a criar realidades extraordinárias. Feche os seus olhos e construa. E construa os pensamentos que você quer ter. Construa a realidade que você quer viver. Construa a família que você quer constituir. Construa os filhos que você quer ter. Construa. Pensamentos constroem realidade. E é por isso que nós estamos aqui. Para dizer que o processo é belo, é prazeroso, mas que você não pode desistir. Cada dia você constrói a sua realidade, cada dia você dá continuidade na sua autobiografia, até você chegar no estado atual totalmente reprogramado. E a partir do momento em que você começar a fazer isso, você passa a ter consciência de tudo que você tem falado, de tudo que você tem pensado e da forma com que você tem agido. Não precisa agir a vida inteira de uma forma disfuncional. Uma hora é preciso ouvir um vídeo como esse e tomar as suas rédeas, as rédeas da sua vida. Se olhar no espelho, o melhor exercício que tem é se olhar no espelho, bater no peito e dizer assim: eu nasci para viver algo maravilhoso. Eu nasci para ter uma família incrível. Eu nasci para viver extraordinariamente feliz. E quando nós somos felizes, nós atraímos tudo que nós queremos. E o que é que você tem atraído para você? Preocupação, angústia, escassez, falta de fé. A falta de fé, ela começa em você. Você acredita em você que você pode mudar a sua realidade começando pelos seus pensamentos? Seja forte, seja resiliente. Você é capaz. Todas as pessoas que têm feito esse exercício têm tido resultados maravilhosos. Maravilhosos. E é por isso que eu resolvi nessa noite gravar esse vídeo aqui para vocês, dizendo que é possível. Eu tenho visto, eu tenho presenciado coisas extraordinárias acontecerem. E eu quero te convidar a fazer esse exercício, a se olhar no espelho e dizer para você: a partir de hoje, eu crio os meus pensamentos, eu reprogramo os meus pensamentos, eu tenho novos pensamentos sobre mim, eu tenho novos pensamentos sobre as pessoas com quem eu convivo, com quem eu me relaciono. E a partir de hoje, escreva aí, escreva no seu espelho, coloque um post-it, escreva na geladeira, não sei o que você pretende fazer, mas decida hoje a escrever uma nova história para sua vida. Decida.
Agir é uma decisão. Partir para uma vida nova é uma decisão. Escolha. Escolha ser saudável. Escolha ser abundante. Escolha ser pleno. Escolha. Escolha atrair as melhores pessoas para a sua vida. Escolha viver maravilhosamente. O extraordinário, o abundante, o próspero, a felicidade e a alegria e o amor. Se você gostou desse vídeo, se algo te tocou nesse vídeo, eu quero te convidar a compartilhar, a marcar alguém que merece ouvir que pensamentos criam a nossa realidade. Eu sou muito grata por você estar aqui comigo e eu sou muito grata por poder contribuir aqui com vocês. Gratidão.